Muito bem, pessoal. Meu nome é Luiz Maia. Eu sou professor na UFRPE e este é o primeiro vídeo de instrução a respeito do programa JA Titan, que é um simulador de decisões de negócios. Eu vou tocar aqui o vídeo promocional que ele faz. Ele descreve um produto que é uma espécie de um gerador holográfico e que você tem aí algumas cenas motivadoras de noticiários de negócios, falando sobre o nível de concorrência que você vai encontrar e assim vai. A opção para ouvir esses sons todos e toda essa animação pode ser feita ou eliminada conforme a pessoa já esteja um pouco enjoada já tenha jogado várias vezes e já conheça todos esses motivadores aí. Pois bem, o endereço do site que a gente está utilizando está aqui em cima, chama New Titan. Eu vou fazer destaque lá. O endereço está aqui, newtitan.ja.org. Então, newtitan.ja.org. Quando você clicar esse endereço lá no seu navegador, vai aparecer essa página. E aqui existe a opção, em destaque aqui, para você criar uma conta nova. Existe também a opção para você utilizar esse mesmo site, só que em espanhol. Então, se você clicar aqui em espanhol, todas as descrições vão aparecer em espanhol. Fica um pouco mais próximo do português para aqueles que não têm afinidade. De toda forma, você vai ter que optar aqui por criar uma conta nova, definir lá um e-mail, uma senha, um login de usuário e assim vai. Uma vez que você tiver feito essa parte mais burocrática de se registrar no site, que, diga-se de passagem, é totalmente gratuito, você vai iniciar uma sessão. Só que eu vou utilizar o inglês, vou fazer essas explicações em inglês, e aqueles que optarem por ficar no espanhol, depois ficam responsáveis por fazer a sua própria tradução do que eu estou explicando em inglês para o espanhol. Tá, então a gente clica aqui para entrar, né, sign in, assinar e dar entrada à página. E ele está um pouquinho lento, mas ele vai abrir aqui a página original. Bom, essa lista aqui são lista de jogos que eu já participei em todas as vezes como coordenador. Você tem duas opções iniciais aqui de estabelecer um practice game, que é um jogo treino, ou de iniciar um novo jogo privado. Eu sugiro a todos que comecem praticando com esse jogo treino aqui, né? Esse New Practice Game. A escolha de iniciar um jogo privado vai depender de você ter previamente combinado com outros colegas de se encontrarem em determinadas horas e fazerem o jogo de maneira privada. Então, aqui existe uma série de opções. Nesse Challenges, o que a gente tem são desafios, são quando alguns outros concorrentes ou alguns outros competidores lhe convidaram para participar de um jogo privado. Como eu defini aqui no meu perfil, não ser procurado para jogo privado, então ninguém nunca me convidou. Mas eu recomendo que lá na primeira parte do processo, quando vocês estabelecem o seu perfil, que anotem lá para colocar nas suas preferências, colocar permitir o convite de outros concorrentes. Então é uma opção importante, principalmente se você for participar desses jogos sob o regime de atividades complementares. Então aí vai ter aqui todas as informações que você precisa colocar, nem todas elas são imprescindíveis, mas aqui tem uma opção logo no início, na definição da sua conta, que diz assim: outros usuários podem me convidar para jogos. Então está aqui, ó, outros usuários podem me convidar para os seus jogos. Então, se esse for o caso, a pessoa vem e marca essa opção aqui, deixando marcada, ela vai funcionar. Então, você vai estar podendo ser convidado
E essa é uma opção importante se você pretende participar dos jogos que nós vamos fazer junto aos outros colegas para efeitos de atividades complementares aqui no nosso curso. Tá, então a gente volta lá para a página original do My Games e vamos selecionar aqui um novo jogo treino, né? New Practice Game. Deixa eu só baixar até o final aqui. Tá, um novo jogo treino. Então, eu clicando aqui, ele vai me dar as opções básicas. O nome do jogo me interessa pouco. Aqui está chamando Jogo Treino, do dia 13 de outubro. O número de jogadores você escolhe, porque nesse caso todos os jogadores são de inteligência artificial. São algoritmos jogando contra você. O nível dessa inteligência artificial é escolhido aqui. Então, fácil, moderado ou difícil, conforme você já tem alguma prática em jogar esse jogo. Então, vamos colocar como fraco e, na sequência, a gente explica os... Bom, então, aqui a gente tem o nível de dificuldade. Eu vou deixar como o nível fácil. Aqui tem o comprimento, né? Perdão, o comprimento do jogo. Se você quiser um jogo mais longo, você pode optar por 16 a 25 trimestres, ainda mais 26 a 30 trimestres. Nós vamos começar com um jogo mais curto, que vai de 5 a 15 trimestres, na verdade 5 a 15 rodadas. E como eu já estou um pouquinho familiarizado com os barulhos, os sons e tal, eu vou pedir para que ele faça esse jogo em silêncio. Não vou pedir que ele faça as musiquinhas e tal, mas é uma opção de cada um quando for jogar. Então, marcadas as opções todas, eu clico aqui em terminar, finish, e aí ele vai para a página original do jogo. A internet parece estar um pouquinho lenta, mas vai funcionando. Pois bem, então aqui está dizendo as opções que eu fiz. As decisões que eu vou tomar são em relação ao preço do produto, o nível de produção, os gastos com marketing, né, com venda, com publicidade, propaganda, com posicionamento da marca, algum detalhamento, se eu vou escolher este ou aquele veículo, se eu vou escolher este ou aquele estratégia, investimento de capital, que eu vou explicar mais adiante, mas basicamente me diz a minha adição à capacidade produtiva, então vai ser o número de máquinas que eu tenho operando, como que eu vou comprar, como que eu vou pagar pela sua depreciação. R&D, né, Research and Development, é pesquisa e desenvolvimento, então seria melhoria do produto, desenvolvimento de novas características e assim vai. O detalhamento desses gastos em pesquisa e desenvolvimento e ainda doações de caridade. Então, a cada rodada eu vou fazer opção por todas essas decisões e essas opções vão interagir no mercado com os meus outros dois concorrentes que estão aqui. Um deles chama-se Developer e o outro chama Farmer Tech. Né? E o meu está aqui como Luigi McFile, que é o nome do meu perfil nesse jogo. Tá, então a gente já tem alguma informação original. Eu vou começar o jogo, vou colocar o jogo para rodar e vou mostrar as informações que a gente tem para reconhecer o que fazer e a cada momento avaliar a situação da empresa. Tá, o jogo está carregando por aqui. Eu já vou começar a descrever o que vai aparecer logo em seguida. Existem dois tipos de relatórios de informação para quem está jogando o jogo. O primeiro relatório é um relatório da indústria como um todo, de todo o mercado. E o segundo é um relatório da minha companhia. Tá, então tem aqui um ranking, e aí está dizendo que as três estão desposicionadas, né? Não tem... Eu estou colocado aqui como primeiro, no Luigi McFile, mas, na verdade, todos nós estamos com o mesmo índice inicialmente. Antes de dizer o que essa minha assistente aqui está me falando, deixa eu mostrar para vocês que aqui do lado a gente tem a companhia e o produto. Então, uma foto da companhia e uma foto do produto. Conforme eu vou adicionando mais ou menos caracteres, essas fotos vão mudando. Aqui tem a fábrica, onde os meus funcionários estão trabalhando, e aqui tem os inventórios, né? o estoque que eu tenho acumulado. Então, tem uma animação gráfica aí, dependendo se os meus estoques estiverem se acumulando, se eu estiver produzindo muito mais do que eu vendo,
vai mostrar aqui que eu tenho um estoque muito grande, excessivo. Aqui o número de funcionários que eu tenho pode aumentar ou diminuir conforme as minhas decisões. E talvez o mais importante logo para começar é entender que a classificação, o resultado das ações do jogador vão se traduzir num índice de performance, num índice de desempenho. Então esse índice de desempenho que começa aqui ao nível de 100, e ele é o mesmo 100 para mim, para o developer e para a farmer, para as 3 empresas. Esse nível ele vai se alterando conforme você tem uma parcela maior de mercado, conforme o seu nível de lucros líquidos estão maiores ou mais baixos, e conforme você vai se posicionando melhor que os seus concorrentes no mercado. Então aqui vem uma mensagem lhe dando as boas-vindas como novo presidente e dizendo que essa é sua assistente, ela vai te dar informações a cada rodada de como que está indo a sua situação. Aqui tem mais alguma outra informação de um empregado seu, dizendo que você está conduzindo uma empresa de geradores de holografia, né? E dizendo um pouquinho que esse é o seu assistente, você, enfim, vai ter como buscar informação com eles. Então, deixa eu fechar essas primeiras informações. E o que você tem diante de si é o painel de controle da empresa. Então, deixa eu explicar mais ou menos o que nós temos aqui. Aqui é o preço unitário, que a pessoa, que o produto está sendo vendido. Aqui é a quantidade que está sendo produzida no tempo zero. Então, 1.050 unidades estão sendo vendidas ao preço de R$30 ou $30, conforme se utiliza esta ou aquela moeda. A sua capacidade de produção é de 1.400, embora você só esteja produzindo 1.050. Então, você está aqui num nível de utilização da sua capacidade de 750. Essa tua capacidade de produção, ela vai subir ou cair conforme você faça mais ou menos gastos de capital, que estão aqui embaixo. Então, se aqui, nessa primeira janela aqui, eu tenho a opção de elevar ou reduzir o meu preço de venda, conforme a minha estratégia para esse trimestre se altere. Aqui eu tenho a capacidade de aumentar ou reduzir até a capacidade de 1.400, a minha produção. Então, meu nível de produção para o próximo trimestre pode subir até 1.400, conforme eu queira produzir mais ou menos, conforme eu queira conduzir uma estratégia de preço mais alto ou mais baixo, e assim vai. Então, aqui tem as decisões de marketing, onde eu estou gastando R$ 2.800 por trimestre, e aqui os meus gastos com pesquisa e desenvolvimento, em que eu estou gastando R$ 1.050 por trimestre. Daqui a pouquinho eu volto a falar desses, mas vamos só entender essa dinâmica aqui. Para cada trimestre eu vou definir um preço de venda, então vamos dizer que eu queira ser bastante agressivo. Vou reduzir o preço para 28 e vou aumentar a minha produção para o máximo que seja possível. Então eu posso ou ir clicando aqui no mais, ou eu posso marcar essa célula toda e pedir para ela ser 1.400. Então vou fazer aqui, vou apagar esses números e vou escrever 1.400. Assim vai um pouquinho mais rápido. Agora meu computador seja um pouco lento. Pronto, então eu estou reduzindo muito o meu preço e ampliando a minha produção até a capacidade máxima que eu tenho. É uma decisão bastante, digamos assim, ousada, né? Porque a gente não sabe se vai conseguir vender toda essa quantidade. Eu estou acostumado a vender 1.050, de um trimestre para outro eu resolvi aumentar minha produção em 1/3 praticamente. Tá, se eu quisesse ampliar essa capacidade de produção nos próximos períodos, eu teria que colocar aqui nos gastos com capital, investimento, capital investment, que está aqui embaixo, eu teria que colocar uma provisão de valores que fosse maior do que quanto eu gasto hoje com depreciação. Ora, eu estou dizendo que a minha estrutura de capital perde R$ 3.080 em máquinas que ficam ociosas ou que precisam de conserto. Se eu gastar menos de que 3.080,
a minha estrutura de capital vai estar decrescendo e, portanto, a minha capacidade no próximo período vai cair de 1.400 para talvez 1.300, 1.200 e assim vai. Então, se eu quiser continuar ampliando a produção, eu tenho que chegar aqui, nessa opção em relação a investimento de capital, e colocar um número que seja maior do que o meu gasto trimestral com depreciação. Se eu estou gastando mais do que o que eu preciso para repor o maquinário depreciado, significa que minha estrutura de capital vai estar crescendo. Significa que no próximo trimestre a minha capacidade total de produzir vai ser maior do que 1.400. Aqui ainda existe doações, que estão na casa de R$26 mil ou $26.000, e aqui tem o caso de pagamento das dívidas. Então, se eu tenho dívidas acumuladas, eu poderia escolher quitá-las agora, mas eu vou deixar essa explicação também um pouco depois, para chegar a esse ponto depois. Tá, então nós temos aqui esse perfil original de decisões. Aqui existem os boletins, então quando eu clicar aqui no Reports, ele diz a informação sobre a economia como um todo. Então, esse mercado tem 3 empresas, cada uma delas produzindo 1.050 unidades, né, e fazendo o total de 3.150. Então, o total que é produzido nesse mercado é de 3.150, enquanto a capacidade máxima das 3 empresas reunidas seria de 4.200, ou seja, cada uma tem a possibilidade de produzir até 1.400 unidades. Aqui no Overview, a gente vê o índice de desempenho de cada uma delas, o total de vendas, então R$31.500 ou $31.500.000, R$1.000, assim vai. O quanto desses recursos que estão sendo retidos na forma de lucros retidos na companhia, o preço do produto e a participação no mercado, o market share, né? A participação que cada uma dessas empresas tem no mercado. Então, a condição inicial do jogo é que todas as empresas estão no mesmo nível de concorrência. Aqui existe uma série... antes vamos voltar aqui para os boletins. Existe um boletim específico da sua companhia. Então, aqui mostra qual que é o total de vendas que você tem, 31.500 ou 31.500.000, o preço dos bens vendidos, a margem bruta que tem sobre isso, quer dizer, 12.000 dos 31.500 que você tem de vendas, é a sua margem bruta. Só que dessa margem bruta a gente tem que descontar os gastos com marketing, com depreciação, com pesquisa e desenvolvimento e com as doações. A gente chega aqui um lucro líquido na casa de R$3.718, que é aproximadamente 12% das vendas totais. Então, a qualquer momento, você pode clicar aqui sobre a aba Reports, que são boletins, e saber a quantas anda a indústria como um todo, como que o desempenho de cada uma das empresas tem variado, e a quantas anda a sua companhia. Os dados sobre o quanto está sendo produzido, aqui a contabilidade da empresa, o marketing, quanto que está sendo gasto, que tipo quanto que esse gasto representa no total que está sendo vendido, a margem de lucro sobre unidade vendida, que está aqui na casa de 4,72, e existe uma informação aqui sobre o fluxo de caixa da empresa. Então, quanto dinheiro que ela tem disponível no primeiro momento, o lucro dela, desconta-se aí os gastos com depreciação e com investimento de capital, e você tem o gasto no final do período, a renda total no final do período. Tá, então a qualquer momento a pessoa pode sair aqui do plano, né, do painel de controle, onde faz as 7 decisões, e buscar aqui os boletins para se posicionar internamente na empresa e para se informar a respeito do andamento dos concorrentes. Aqui existe uma série de análises e esse gráfico vai sendo atualizado sobre a produção total e a venda. Então, aqui está a capacidade de produção sua,
é de 1.400 e aqui está a sua produção inicial, que é de 1.150, ou perdão, 1.050, né? Então, aqui a gente ainda tem informação sobre o produto, e aí se a gente vai gastar mais em pesquisa e desenvolvimento, que tipo de melhorias a gente vai fazer nos gastos, tudo isso é possível de ser feito por ali. Mas vamos voltar para o plano, só para que a gente faça aqui então uma primeira submissão e vá para o segundo quarto, observe os impactos sobre a companhia. Então o preço unitário, que era 30, eu reduzi para 28. Resolvi fazer uma promoção aqui e surpreender os meus concorrentes. A quantidade produzida, eu vinha produzindo 1.050 no trimestre anterior, e agora coloquei a capacidade máxima, 1.400. Eu não alterei o total de gastos com marketing, não alterei o total de gastos com pesquisa e desenvolvimento, nesse primeiro momento, mas coloquei aqui nos gastos com depreciação, os gastos com capital, mais do que o suficiente para compensar a depreciação. Então, eu coloquei 3.300, quando o mínimo, para só pensar pelas máquinas que estão estragando ou ficando defeituosas, eu coloquei mais do que esse 3.080. Então, eu vou estar adicionando, né, com isso, mais maquinário e, portanto, a minha capacidade total de produção deve aumentar no próximo período. Não alterei aqui as doações de caridade e também não fiz nenhuma mudança a respeito do pagamento de dívidas de curto prazo. Pois bem, então eu vou submeter só para a gente registrar no final desse vídeo como que é a dinâmica. A gente faz essas escolhas dessas 7 variáveis, o jogo submete essas decisões para uma consolidação do mercado como um todo, e conforme este ou aquele concorrente tome decisões distintas, a gente vai ter uma mudança no mercado. Ora, observa aqui que imediatamente o nosso índice de desempenho caiu de 100 para 73. Então, alguma coisa pode não estar muito bem no nosso desempenho. Vamos olhar. Bom, a resposta vem logo aqui, ó. A nossa assistente diz, olha, nossos investimentos resultaram num total de vendas muito próximos ao total de produção. Então, parece que houve um equilíbrio nessa sua primeira decisão. Mas para avaliar se a sua decisão foi boa ou ruim, você tem que clicar aqui nos boletins, nos reports, e comparar com o resto da indústria. Ora, vamos ver o que aconteceu aqui. Ao reduzir o preço para 28, a gente acabou perdendo parcela de mercado. Então, provavelmente, as vendas cresceram muito, mesmo para os concorrentes que mantiveram o preço até mais alto, subiram para 31, eles continuaram vendendo quantidades bastante significativas. Então, nesse caso, a gente observa que o índice de desempenho aqui do Farmer ficou ainda melhor do que o nosso. A gente caiu para 73, enquanto eles caíram para 82. Então, parece que esse preço de 28 pode estar baixo demais. E no momento em que o mercado está crescendo muito, não há necessidade de eu fazer um reajuste de preço para baixo dessa forma. De toda forma, a pessoa pode comparar todos os gráficos, todas as decisões, estudar com cuidado o que está acontecendo em cada uma dessas abas e voltar para o seu plano e pensar para o próximo para o próximo trimestre. Então, eu vi que a redução de preço parece que foi mal sucedida. Eu vou fazer o contrário agora. Eu vou levar o preço para 34. Vou gastar um pouco mais com marketing para tentar garantir que a minha imagem fique forte junto ao consumidor, e vou manter o resto das decisões idênticas ao que estava anteriormente. Então, eu só subi o meu preço para 34 e aumentei os meus gastos com marketing aqui. Observe que cada decisão dessa que eu faço vai tendo impacto sobre as variáveis aqui do lado. Então, se eu vou reduzindo essa variável aqui, os meus gastos aqui vão sendo corrigidos e vão gerando um resultado líquido diferente. Então, eu vou deixar o marketing com 3.500, vou subir o preço para 34 e vou submeter a resposta. Bom, mais uma vez, o jogo faz a interação entre as minhas decisões e as decisões dos concorrentes, faz os cálculos para ver quem ficou com maior fatia de mercado, quem vendeu mais, quem vendeu menos, atualiza
os dados sobre a empresa e sobre o setor e dar a resposta do que aconteceu adiante. Aqui a nossa assistente está dizendo, olha, eu tenho que te avisar que o nosso inventory, né, o nosso estoque, já é de mais de 10% da nossa produção. Então, a empresa produziu mais do que está dando conta de vender. Então, a gente vai ter que reduzir um pouquinho a capacidade de produção, ou a quantidade que está sendo produzida, para desovar esses estoques. Em todo caso, o nosso índice de desempenho aqui continua caindo, vai para 78. Se a gente comparar com o resto das outras empresas, a gente observa que o developer ficou ainda pior, o farmer também perdeu um pouco, e a gente está com uma fatia de mercado bem pequena, apenas 22%. Então, nessa sequência de opções, a gente vai escolhendo produções maiores ou menores. Então, aqui, ó, só para ver aqui um detalhe, observe que a gente vendeu e produziu quase a mesma coisa que vendeu, né? Então, de toda forma, a gente não está com um desalinhamento tão grande. Mas, em todo caso, eu vou reduzir o preço para 33 e vou diminuir a minha produção para 1.300. Perdão, 1.300. E eu vou continuar ampliando os gastos com a capacidade de produção. No caso aqui, o gasto com marketing também eu vou subir para 4.000 e vou colocar o jogo para rodar novamente. Vou fazer só mais essa última rodada para explicar os resultados e encerrar esse vídeo introdutório que mostra mais ou menos a dinâmica do jogo. Então, mais uma vez, ele vai consolidar as nossas opções com as opções dos algoritmos, né, que eu estou jogando contra 2 robôs, na verdade, e vai dizer a quantas anda a minha produção. Mais uma vez, a minha assistente aqui vem me avisar que os meus estoques estão excessivamente altos. Então, isso não é uma boa coisa. Em todo caso, observem que o meu índice de desempenho já subiu para 92. E eu já saltei a liderança entre as indústrias. Então, na hora que eu pego aqui o boletim, eu vou ver que a minha parcela de mercado volta a subir. Eu continuo conseguindo vender a um preço mais alto que dos meus concorrentes, ter um lucro mais alto do que todos os outros, e isso se reflete no meu índice de desempenho, que eu já estou na liderança. Eu tenho 92, quando os outros têm 68 e 65. Observe que o farmer ainda tem uma parcela de mercado maior, mas em todo caso, com uma parcela de mercado menor, eu estou conseguindo fazer um lucro líquido maior do que ele. Então, por isso que o meu índice refletiu e me colocou nessa liderança. Bom, o resto dos detalhes eu espero que cada um brinque, vá clicando aí sobre essas abas e descobrindo mais informações para orientar suas decisões. No segundo vídeo eu venho falar depois sobre gastos com marketing e gastos com pesquisa e desenvolvimento. Por enquanto é só, um abraço a todos.